Olá, eu sou Oliveira Neto, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo dessa super série 7 princípios para uma carreira de sucesso. Conteúdos muito valiosos que vão fazer você subir de nível. Nosso papo de hoje começa falando sobre equipes de alta performance. Quais as características dessas equipes? Quais os fatores que nós podemos identificar em grupos de trabalho que faz com que aquelas pessoas gerem muito mais resultados? De cara, eu quero te dar duas informações muito importantes. Olha só, os dois principais indicadores que fazem com que você possa dizer que o seu grupo realmente é um grupo de alto desempenho é a clareza do objetivo e o nível de interação entre as pessoas. Quando o objetivo é claro e todas as pessoas que fazem parte daquele grupo têm ciência daquilo, aquilo é claro, é cristalino para elas, há uma propensão a que elas consigam realizar muito mais do que elas realizariam normalmente. E quando o nível de interação é bom, quando essas pessoas conseguem se conectar, trocar informações e funcionar como uma engrenagem perfeita, é sinal de que essa equipe é uma equipe de alto desempenho. Peter Drucker, um dos gurus da administração, classifica as equipes em três. Ele coloca o primeiro tipo como se fossem simplesmente equipes de produção, onde você vai juntando as peças numa linha de montagem até chegar ao produto final. São as equipes de projeto, aquelas equipes que têm um objetivo comum, trabalham de forma consoante para chegar naquele objetivo, mas o nível de relação ou de conectividade não é muito alto. E o terceiro tipo são as equipes de excelência. Essas sim são as equipes que têm uma clareza de objetivo, têm um funcionamento padrão, as regras são bem definidas, os papéis são bem estabelecidos e essas pessoas têm um alto grau de conectividade. Ou seja, a partir do momento em que elas começam a trocar mais informações, que elas começam a conduzir aquele processo de uma forma mais organizada, concatenada, orquestrada, os resultados começam a melhorar. E aquela equipe passa a ser uma equipe onde os resultados são muito acima do que se esperava até dela mesma. Simplesmente pelo fato dela preencher esses dois pré-requisitos que são essenciais para aquelas equipes que apresentam resultados acima da média. Então vamos lá. A primeira característica desse tipo de equipe é a transversalidade. Deixa eu te contar uma história para você entender isso melhor. Minha filha, Suzana, ela ficou de recuperação em inglês. No final do ano ela me procurou e disse: pai, preciso falar com o senhor. O que foi, filho? Fiquei de recuperação em inglês. Como, filho? Você faz curso de inglês? Como é que você fica de recuperação em inglês? Esse pai foi o seguinte: a professora passou uma tarefa, aquela tarefa valia nota, eram 20 questões e o trabalho era em grupo. E eu e minhas amigas dividimos as questões, a gente estava muito atarefado, muita coisa para estudar, cada uma ficou com 4 questões para responder. E quando a gente juntou tudo, pai, eu tinha acertado só uma, a Juliana também só uma, e a gente tirou uma nota 4. Infelizmente nós ficamos de recuperação. Eu disse: eita, grupinho de trabalho mais ou menos esse seu, hein, Suzana? Como é que você acha que funcionou esse grupo? Como uma equipe de alta performance ou como uma equipe que simplesmente cada um quer fazer a sua parte e acha que o produto final vai ser satisfatório? Foi exatamente isso que aconteceu. Essa equipe tinha até um objetivo claro, que era conquistar uma nota, passar de ano, não ficar de recuperação. Ok, ela até preencheu o primeiro requisito. Mas a conectividade, a interação, a fluidez da informação entre as pessoas que compõem o grupo foi extremamente prejudicada. E isso impactou enormemente no resultado. O resultado, elas não passaram de ano. Então, uma característica essencial para transformar a sua equipe numa equipe de alto desempenho é fazer com que o conhecimento trafegue entre todas as pessoas que fazem parte daquele grupo. Isso vai fazer com que cada um possa contribuir um pouco no trabalho do outro. Apesar de cada um ter a sua tarefa específica, é muito comum que outras pessoas detenham conhecimentos importantes para mim. Então, aquelas questões que a Suzana não sabia fazer, é bem provável que outras pessoas da equipe dela soubessem. E se elas tivessem se ajudado e essa informação tivesse trafegado de forma transversal, com certeza elas teriam tirado uma nota melhor, não ficariam de recuperação e não precisariam ficar indo para a escola mais de 2 semanas. Invista nisso e transforme a sua equipe numa equipe com uma performance acima da média. Um outro fator importante na hora de construir a sua equipe, dá atenção a um fator que eu diria ser primordial para que você tenha bons resultados. As equipes, elas precisam se complementar.
De nada adianta você ter uma equipe cheia de grandes profissionais, pessoas que detêm um profundo conhecimento e saber sobre um determinado tópico, se essas pessoas não se comunicam, se elas não trocam as informações. E aí vem a natureza complementar. Há uma tendência em que nós chamemos para as nossas equipes aquelas pessoas que se assemelham a nós, que têm as mesmas competências que nós. E o que acontece é que a gente fica com muita gente que detém o mesmo tipo de conhecimento. Na hora de montar a sua equipe, se você quer que essa equipe realmente seja uma equipe de alto desempenho, você precisa construí-la de uma maneira complementar. Ou seja, os conhecimentos que eu possuo são suficientes para a minha tarefa. Mas para compor o meu time, eu preciso de pessoas com conhecimentos complementares, que se encaixem. E a gente precisa se comunicar em relação a isso. Imagina que nós temos uma equipe de voleibol de praia, que é a minha área de atuação, e eu tenho um excelente fisioterapeuta, eu tenho um excelente treinador, eu tenho um excelente preparador físico, eu tenho um excelente psicólogo, eu tenho um excelente coach. Mas essas pessoas não trocam informações, elas não se complementam, elas não se encaixam. Então a gente ultrapassa o campo da multidisciplinaridade, ou seja, várias competências com um nível de excelência muito bom, e transcende para a transversalidade e complementariedade, ou seja, a fluidez da informação e a capacidade de interação dessas pessoas. Lembra que eu falei sobre isso no início? Então, uma equipe complementar é uma equipe que se encaixa, onde as pessoas se comunicam, onde a informação de um é importante para que o outro tome decisões, faça escolhas e conduza o processo da melhor maneira possível. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Disney com a minha família, passear de férias, eu vi isso acontecer na prática. Ali todas as pessoas, todos os profissionais tinham noção do objetivo da Disney. Entretenimento, alegria, tornar aquele dia mágico, das pessoas da limpeza, na bilheteria. Todas as pessoas sabiam exatamente o que eles precisavam fazer ali. Transformar aquele dia num dia super especial. Havia um objetivo claro. E isso fazia com que a equipe deles rodasse de uma maneira mais limpa, proporcionando muito mais resultado. A outra coisa que era importante, que eu vi ali, era a conexão entre elas, a importância que cada uma tinha, a importância que cada um dava ao outro, independente da sua área de atuação, independente da função, e muitas pessoas faziam vários papéis, e a gente vê muito isso no circo também. Aquelas pessoas são importantes, o que ela faz é importante para o produto final. Desenvolver esse senso de importância é um papel dos líderes, é um papel dos chefes de equipe, porque isso vai transformar a sua equipe numa equipe que gera mais resultado. Todos têm um objetivo claro, todos se sentem importantes, todos se sentem participantes e ao mesmo tempo isso é sempre reforçado, isso é valorizado. Aquele conhecimento que era transversal passa por uma equipe que se complementa com diferentes competências e finalmente passa por um objetivo muito claro. Todas as pessoas sabem que são importantes para que aquele objetivo final seja alcançado e isso é fortalecido ao longo do processo. Olha, é um passo a passo das equipes de alto desempenho. Essas pessoas, elas demonstram que querem evoluir constantemente, elas querem crescer, elas querem aprender coisas novas. Na hora de selecionar pessoas, de trazer pessoas para perto de você, para compor uma equipe, você precisa identificar isso. E muitas vezes isso é negligenciado. Pessoas que querem vencer, pessoas que querem contribuir, pessoas que querem aprender, que querem avançar. Não é muito útil você ter uma pessoa cheia de conteúdos, cheia de competências específicas dentro do seu grupo, se essa pessoa não tem essa noção de contribuir para o processo e de saber que ali ele tem uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Um diretor de uma grande empresa resolveu selecionar algumas pessoas daquele grupo para montar uma equipe, para desenvolver um projeto. E ele começou a analisar competências e viu que aquilo não funcionava muito bem. Foi então que ele resolveu recrutar essas pessoas utilizando um outro padrão. Ele disse o seguinte: não, agora eu vou selecionar para o meu grupo só aquelas pessoas que realmente querem fazer algo especial, que se sentem importantes, e eu vou valorizar cada uma dessas pessoas. E assim ele fez. Reuniu esse grupo de pessoas muito interessadas, muitas vezes que nem tinham tantas competências ou habilidades, mas que tinham uma vontade de aprender e de criar algo realmente importante. Esse grupo começou a trabalhar e depois de alguns anos surgiu o grande produto dessa empresa. Você sabe qual é? Esse produto foi o iPhone. O diretor dessa empresa, responsável pela criação de novos produtos,
decidiu reunir uma equipe de uma maneira totalmente diferente, levando em consideração exatamente a vontade de aprender, a vontade de crescer, a vontade de realizar alguma coisa realmente importante. Fique atento na hora de construir sua equipe, na hora de recrutar as pessoas, escolher quem você vai colocar no seu barco. Essas pessoas realmente querem crescer, querem evoluir? Ou elas são cheias de competência, mas não se sentem parte, não estão dispostas a contribuir com o crescimento do outro? Isso tudo precisa ser levado em consideração, é isso que vai fazer a diferença no seu resultado, no resultado do seu grupo. Vamos lá, para mais uma característica das equipes que brilham, das equipes que conseguem fazer coisas extraordinárias. Responsabilidade coletiva. Não existem heróis nem vilões, não existem vencedores ou perdedores, não existem destaques ou pessoas de menor expressão. Todos eles se sentem campeões e todos eles também carregam o peso da derrota. Isso se chama responsabilidade coletiva. Na hora que dentro de uma equipe alguém começa a apontar falhas, defeitos, não reconhecer seus erros, transferir responsabilidades, essa equipe já começa a cair de desempenho, porque ela perdeu aquilo que a movia, que era essa sensação de pertencimento, de grupo, de vitória coletiva. Desenvolver essa consciência, essa ideia dentro do seu grupo é muito importante. Não existem vencedores nem perdedores, não existem melhores nem piores. O que existe é um grupo que se dedica ao máximo para conquistar um objetivo e que assume todas as responsabilidades, tanto pelas vitórias quanto pelas derrotas. E sabe o que acontece quando isso fica claro, fica evidente? As pessoas se sentem meio que na obrigação de desenvolver os outros. É isso mesmo. Quando essa responsabilidade é realmente coletiva, eu me preocupo com o desempenho do meu colega e eu estimulo para que ele melhore mais, para que ele faça novos cursos, para que ele adquira novas competências, porque eu entendo que a minha vitória é a vitória dele também. E quanto mais ele crescer, ele se qualificar profissionalmente, mais ele vai poder contribuir para o nosso grupo e vai melhorar o nosso resultado. Então eu passo a estimular mais as pessoas que trabalham comigo, me sinto no direito de cobrar um pouco mais delas, e essa coisa toda funciona de uma forma muito harmônica dentro do grupo. Muitas vezes você nem precisa falar, simplesmente um olhar, uma maneira como você se relaciona com aquela pessoa já transmite segurança para ela, e já transmite que você quer que ela melhore, mesmo com uma reclamação, porque ela é feita com carinho, com amor, e as pessoas entendem que aquele grupo faz ela crescer. Então a responsabilidade coletiva também passa por esse detalhe de estimular os outros a melhorarem. Por quê? Porque aquela melhora vai ser revertida em benefício para mim, pessoalmente, e para o nosso grupo de uma maneira geral. E a minha liberdade para cobrar um pouco mais daquelas pessoas. Por quê? Porque eu preciso de um melhor desempenho delas para promover o meu próprio desempenho. Para concluir isso, eu preciso te dizer o seguinte: o pensamento individual é o maior inimigo das equipes de alta performance. Se você tem pessoas dentro do seu grupo que se preocupam apenas com o seu próprio desempenho, que querem fazer só a sua parte, que evitam as conexões, que não querem se relacionar, olha, esse tipo de pensamento, que é o pensamento individual, é o grande vilão dentro desse processo, porque ele impede que essas pessoas se conectem e passem a gerar mais resultados, que não só a soma das partes de cada um. Lógico que cada atividade tem a sua característica e muitas pessoas precisam trabalhar realmente de forma isolada, analisando números, processos. Isso faz parte, mas não pode deixar de haver conexão. Senão o produto final, lembra, o objetivo que tinha que estar claro, que é aquele que toda aquela equipe quer atingir, ele passa a ficar mais distante, porque as informações que deveriam trafegar não trafegam na velocidade e na limpeza com que deveriam. Vou compartilhar com você agora o segredo dos melhores chefes de equipe. Sabe o que eles descobriram muito cedo? Que gerar uma sensação de pertencimento, fazer com que as pessoas da sua equipe se sintam realmente valorizadas e importantes, é um fator determinante para o sucesso de qualquer equipe. E eles valorizam isso, respeitam os objetivos individuais e tentam construir no dia a dia uma sensação de pertencimento. Aquelas pessoas precisam sentir que fazem parte de um grupo, que existe um background, que existe uma retaguarda, que existem pessoas que fazem parte daquele processo. Antes de haver uma equipe, antes de haver uma empresa, existem as pessoas. Cada pessoa, cada indivíduo tem o seu objetivo individual e ele precisa ser levado em consideração. Essa é a melhor estratégia para que essa pessoa realmente se sinta pertencente.
realmente se sinta valorizada. E aí ela passa a produzir muito mais. O que não pode acontecer é que os objetivos individuais estejam totalmente diferentes ou na contramão dos objetivos da equipe. Aí os conflitos começam a aparecer. Imagina o futebol, as pessoas falam muito nisso, o jogador quer ser o artilheiro, ele só quer fazer gols. Mas será que fazendo gols ele não ajuda o seu time a ser campeão? Os objetivos individuais dele estão de acordo, estão na mesma direção dos objetivos da equipe, isso não é ruim. E eu preciso valorizar e respeitar isso. E aquele jogador vai fazer cada vez mais gols e vai ajudar a minha equipe a avançar na tabela e conquistar o nosso objetivo, que é vencer o campeonato. Gerar a sensação de pertencimento passa prioritariamente por respeitar objetivos individuais, valorizar e desenvolver uma sensação de pertencimento, de unidade continuamente. As equipes de alto rendimento têm outra característica muito importante. Os papéis são muito definidos, cada um sabe exatamente o que precisa fazer. Como é que isso funciona? Imagina que você tem uma equipe e a todo momento um quer interferir no trabalho do outro. Ah, isso não está certo, você deveria fazer assim ou deveria fazer assado. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua especialidade. E isso fica muito claro para que não haja intervenções. Imagina um diretor que trabalha no escritório querer interferir naquela pessoa que carrega o caminhão, mostrar para ele que ele está fazendo de uma maneira errada. Ou seja, ele está misturando os papéis. E isso atrapalha muito o desenvolvimento do processo. Cada um na sua função, cada um na sua especialidade. E só no olhar as pessoas já se cobram isso, elas já sentem, olha, eu tenho a competência para isso e as pessoas esperam de mim um desenvolvimento melhor. Mas isso só é possível obter essa harmonia e esse nível de interação quando os papéis são muito bem definidos, quando cada um sabe exatamente o que precisa fazer. Aí sim ele se sente livre para colocar em prática todo o seu potencial e colocar toda a sua energia para gerar o máximo de resultado possível. Ao desenvolver isso, automaticamente você cria uma relação de confiança entre as pessoas que fazem parte daquele grupo. Ora, você consegue imaginar uma equipe que gera resultados sem que haja confiança entre as pessoas que compõem aquela equipe? Ora, se o papel está bem definido, eu respeito objetivos, eu sei que cada um vai fazer o seu melhor, eu me sinto à vontade para cobrar, eu me sinto à vontade para incentivar aquela pessoa a melhorar, eu começo a conquistar a confiança daquelas pessoas e elas começam a interagir mais comigo. Imagina você trabalhar num ambiente onde você se sente inseguro, você não quer pedir ajuda a ninguém porque talvez aquela pessoa vai achar que você não sabe como fazer, ou você é fraco, ou tem alguém que está querendo tomar o seu lugar, o nível de insegurança vai lá para cima. E o reflexo disso, o resultado, é que a sua performance cai, porque você começa a ficar preocupado com outras coisas que não são a tarefa que você deveria estar realizando. O nível de segurança e de confiança tem tudo a ver com o resultado que você gera. Equipes de alta performance, você pode sentir isso no ar. As pessoas confiam plenamente umas nas outras, tanto no resultado que ela irá apresentar, como no nível de comprometimento, de verdade, de sinceridade daquelas pessoas que compõem aquela equipe. Autogerenciamento. Essa é a característica das equipes de alto desempenho. Se você percebe que há necessidade de haver supervisão, de haver uma pessoa para controlar os processos, tem alguma coisa errada. Você precisa ajustar mecanismos para que essa equipe comece a funcionar de uma maneira mais redonda, sem a necessidade dessa supervisão. Quando você perceber que isso está funcionando bem, que não há necessidade dessa pessoa, você pode ter certeza, você está caminhando para o alto nível, você está caminhando para os altos resultados. Ao mesmo tempo que uma equipe é autogerenciável, existe um pré-requisito para isso, é o empoderamento. Legal essa palavra, né? Empoderamento, dá poder a essas pessoas, dá autonomia, dá capacidade de decisão. É impossível você esperar que uma equipe apresente um bom resultado se você não dá àquelas pessoas a capacidade de fazer escolhas. O que acontece na prática é que todo mundo fica esperando pelo líder, esperando pelo chefe. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Eu preciso perguntar para ele primeiro, eu preciso de uma autorização. E dessa forma os processos vão ficando travados, vão ficando lentos e a velocidade de produção daquele grupo cai consideravelmente. Então, dá poder, dá autonomia, dá capacidade de decisão, claro, baseado em um treinamento prévio, baseado no desenvolvimento de capacidades,
É o segredo dos líderes para fazer com que a sua equipe funcione mais. Algumas pessoas chamam isso de delegar. Eu não gosto muito dessa expressão. Claro que delegar também é importante. Mas quando eu falo de equipes, eu falo em empoderar. Eu falo em dar autonomia. Aquelas pessoas precisam ter o poder de decisão, o poder de dar agilidade aos processos e ter a confiança do seu líder de que ela está preparada e treinada para executar aquela tarefa. Mas você sabe o que realmente dá vantagem competitiva às equipes? Você talvez ache bobo, mas eu vou te explicar isso melhor. É a eficácia delas. O quanto elas geram já de resultado. A gente acha que o resultado vem depois, mas na realidade o resultado tem que vir antes. Quando a sua equipe começa a gerar mais resultado, o que acontece? Ela começa a atrair mais pessoas, mais gente quer jogar naquele time, mais gente quer fazer parte daquela equipe. E aí você começa a ganhar mais respeito dos líderes, dos chefes, dos seus supervisores. E eles automaticamente vão te dando mais autonomia, eles vão te dando mais poder. Eles vão tirando a supervisão, porque eles já sabem que você vai fazer automaticamente. Como é que isso acontece no esporte, Oliveira? Muitos atletas ou equipes reclamam que não tem apoio, que não tem patrocínio. E aí eu pergunto para eles, que resultado você já gerou? Qual a eficácia do seu time, da sua equipe? Ah, a gente precisa de apoio. O caminho é inverso. Primeiro você gera resultado, depois vem o apoio. E é isso que vai te dar vantagem competitiva. Você precisa se auto-organizar e considerar as possibilidades reais, ferramentas que você possui para poder gerar mais resultado. Aí sim você começa a ganhar vantagem, a sair na frente. Aí deixa eu te explicar isso melhor. Você precisa estar atento na hora da montagem e da organização das pessoas. Escolher as pessoas certas, escolher as pessoas que vão estar no seu barco, as pessoas que vão estar no seu time e organizar melhor essas pessoas. Naturalmente você vai começar a gerar mais resultado. E aí é desencadeado todo esse processo que eu falei com você anteriormente. Eu primeiro escolho quem vem, organizo melhor. O que vai acontecer? Vai aumentar a minha eficácia. Quando aumenta a minha eficácia, as pessoas querem vir para o meu time, eu começo a atrair melhores profissionais. Eles começam a me pedir para fazer parte do meu grupo, eles querem jogar aqui. E aí eu atraio patrocinadores, eu atraio clientes, eu atraio pessoas para se relacionar comigo. E aí eu vou me fortalecendo cada vez mais enquanto equipe. Mas como eu faço isso, Oliveira? Como é que eu monto a equipe? Como é que eu escolho melhor essas pessoas? Olha, a primeira coisa é analisar perfil. Lembra quando eu falei sobre a criação do iPhone? Aquele cara escolheu um perfil, ele não escolheu uma competência. Então, dentro de todas as equipes, precisam haver pessoas com perfis específicos para cada atividade. Aí sim você tem uma equipe realmente complementar. Existem pessoas que são mais lógicas, existem pessoas que são mais emocionais, existem pessoas que são inovadoras, que estão toda hora querendo criar, e existem aquelas pessoas que gostam de processos, de planos detalhados. Se você for para uma análise mais ampliada, você vai ver que existem pessoas dominantes, existem pessoas que são mais influentes, mais relacionais, pessoas que são mais estáveis, pacientes, gostam de cumprir protocolos, e aquelas pessoas mais analíticas, conformes, que gostam de identificar detalhes, gostam de números. Então eu preciso ter pessoas com essas 4 competências dentro da minha equipe. Quando eu tenho muita gente dominante, a coisa não funciona, a não ser que alguém se flexibilize um pouco e passe a conviver melhor ali. Então, analisar perfil é o segredo de uma boa montagem. Analisar competências, claro, o conhecimento, a habilidade, nós já falamos um pouco sobre isso. Mas o perfil precisa ser o valor mais importante na hora de você montar uma equipe. Existem algumas ferramentas para isso. O DISC é a mais famosa delas, CIS Assessment, SOR, são algumas ferramentas de análise de perfil que são indispensáveis para que você monte uma equipe com mais consciência, com mais certeza de que está escolhendo as pessoas certas. Eu passei por uma situação como essa. Eu estava na faculdade ainda e a gente tinha ali um grupo de estudantes que compunha ali o corpo acadêmico para realizar eventos, participar das reuniões, enfim, dar andamento ao nosso curso. E dentro da nossa equipe existia uma pessoa que tinha um perfil muito parecido com o meu. E a gente toda hora batia de frente. Mas ele era uma pessoa que eu gostava muito, admirava muito, afinal de contas ele era igual a mim. Eu me reconhecia nele. Mas a gente brigou tanto nesse percurso que terminou que ficamos ali alguns anos sem nos falar, a nossa amizade ficou assim estremecida.
Mas felizmente hoje a gente se reencontrou, convive bem, é um grande amigo. Mas depois de entender perfis, eu percebi o que aconteceu naquele momento. Foi um choque. A nossa equipe começou a produzir menos. Por quê? Porque as pessoas que estavam dentro daquele grupo tinham o mesmo perfil. E elas começaram a entrar em atrito e começaram a produzir menos. O que a gente precisaria ali? Ter naquele grupo pessoas com perfis diferentes, para que eles pudessem se complementar e aí sim passar a gerar muito mais resultado. Olha, eu quero concluir esse tópico do trabalho em equipe. Eu teria muito mais coisa para falar com você. Esse é um assunto que me apaixona, mas tem muita coisa aí no meu livro que fala sobre isso, e eu trouxe tudo isso para você nesse vídeo. Você vai já fazer algumas reflexões e com certeza vai tentar melhorar o desempenho da sua equipe e o seu desenvolvimento pessoal para melhorar esse conjunto. Mas olha, eu quero concluir dizendo o seguinte: todas as pessoas da equipe têm um papel muito importante. Jamais esqueça disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa academia, chama-se Personal Care, que na realidade para mim não é uma academia, é um centro de excelência na formação de profissionais e na orientação de planos de treinamento físico. E ali eu vivi muito isso, o desenvolvimento de cada pessoa. E quando eu estava prestes a lançar esse livro, eu fui até lá conversar com o proprietário dessa academia, a gente bateu um papo, falei para ele do meu projeto. E eu conversando sobre essa parte de gestão de equipes, ele disse: Oliveira, isso é muito claro para mim, deixa eu te contar uma história. E ele falou para mim o seguinte: olha, tinha uma pessoa que trabalhava aqui conosco e aí ela ficou grávida e eu conduzi todo o treinamento dela durante a gravidez, ela ficou super feliz. E ela precisou sair da academia porque ia ter neném e ela retornou logo depois. E ela me disse o seguinte: sabe naquele dia que eu estava saindo e tudo, que eu fui ter neném? Eu já estava muito feliz com o que eu tinha feito aqui, mas eu ia me mudar, eu ia para outro lugar e dificilmente eu iria voltar a treinar aqui. Mas no dia que eu saí, aquela menina da limpeza, sei, ela disse para mim: olha, tem uma boa gravidez, cuidado, calma, vai dar tudo certo, nós esperamos você aqui de volta. E eu não consegui mais parar de pensar nisso durante os últimos dias até eu ter neném. E quando eu pensei em voltar a praticar atividade física, eu quis voltar para cá. E ali ele me mostrava o quanto isso é importante. Cada pessoa que compõe o processo, cada pessoa que compõe a equipe, se doar para que o objetivo final seja alcançado. E aquela menina da limpeza, que muitas pessoas poderiam desvalorizar, menosprezar, não dar atenção aos objetivos individuais dela, foi a responsável pelo retorno daquela moça. Cuide da sua equipe, desenvolva essas pessoas, verifique quais são os objetivos individuais de cada um, se estão alinhados com os objetivos da equipe. Procure construir um processo fluido, onde a informação trafega de forma limpa, onde as pessoas se complementam, se encaixam. Na hora de montar a sua equipe, analise perfis, traços de personalidade, para que essas pessoas possam realmente se complementar. Verifique se essa equipe é autogerenciável, se há realmente a necessidade de haver alguém conduzindo aquele processo ou não, se elas realmente são responsáveis coletivamente pelas vitórias e pelas derrotas. Enfim, tudo isso que eu falei aqui sobre equipes é o que eu utilizo na prática e é o que eu procuro desenvolver nos meus grupos. Isso tem feito a diferença para mim, vai fazer a diferença para você também. Tenha mais cuidado com isso, mais atenção, faça da sua equipe uma equipe de alto desempenho. Vamos para o 6º capítulo do nosso livro, mais uma etapa desse super treinamento, 7 princípios para uma carreira de sucesso. O 6º princípio é verdade. Mas o que verdade tem a ver com resultado, com melhoria da nossa performance? Na realidade, eu utilizo a palavra verdade para tentar mostrar para você que a sua conduta, a sua atitude, a maneira como você conduz os processos tem um impacto direto no seu resultado e principalmente em como as pessoas te reconhecem. Você se considera realmente justo, honesto, confiável? Ser verdadeiro é exatamente isso. Passar para as pessoas transparência, passar para as pessoas aquilo que você faz, aquilo que você é. Muitas pessoas se sentem assim e até mesmo são assim, mas elas não conseguem demonstrar para os outros que elas realmente são verdadeiras. E aí elas não adquirem o respeito
necessário para que elas evoluam na carreira. É como se a gente estivesse percorrendo aquele caminho do ser, fazer e ter. Primeiro, eu preciso ser uma pessoa honesta, eu preciso ser uma pessoa confiável, eu preciso ser uma pessoa que abre a minha maneira de trabalhar. Isso faz com que eu ganhe credibilidade. Mas depois, não adianta nada que eu só pense ou me sinta assim. Eu preciso fazer assim. E quando eu começo a agir dessa forma, as pessoas começam a me reconhecer. E aí eu passo a ter o respeito delas, a ter a confiança delas. Ser verdadeiro é exercitar aquilo que você é. E o que é que você é? Transparente? Você realmente entrega aquilo que você promete? Quanto de verdade tem nas suas palavras? O quanto de verdade tem naquilo que você se propõe a realizar? Na realidade, nós somos o nosso conjunto de hábitos, a maneira como nós nos comportamos, os nossos procedimentos, as nossas ações, como nós nos conectamos com as pessoas. Antigamente você levava um aparelho para consertar, por exemplo, e a primeira coisa que a pessoa que te recebia ali era preencher uma ficha, levava aquele aparelho para uma outra sala, você não tinha mais acesso, você não sabia o que a pessoa estava fazendo com o seu aparelho. Mas imagina que era uma filmadora, por exemplo, que é o recurso que eu estou usando aqui hoje. E hoje, como é que isso acontece? Certamente não é mais assim, não é verdade? A pessoa vai abrir o equipamento ali, na tua frente, ele vai ver qual é a peça, se possível ele vai trocar na mesma hora. É assim que as coisas vêm acontecendo nos últimos anos. Você chegava numa oficina para deixar o seu carro para consertar, você ficava com medo da pessoa trocar uma peça, de acontecer alguma coisa. Meu pai falava assim, olha, vê o nível do combustível. É inconcebível isso hoje. Você leva o seu carro hoje na revisão, você entra com o mecânico e ele vai mexer no carro na sua frente. Você vai no restaurante, muitas paredes hoje são de vidro, onde as pessoas podem ver a cozinha e saber o que está acontecendo lá. O que está acontecendo no mundo atual? Cada vez as pessoas usam mais transparência, cada vez elas abrem mais as suas metodologias. Por quê? Porque isso gera confiança. Eu sou honesto, eu sou uma pessoa que entrega aquilo que prometo. Ótimo, mas as pessoas precisam saber disso. Como é que elas vão saber disso? Quando eu mudo a minha conduta, quando eu mudo a minha maneira de agir, quando eu coloco paredes de vidro, quando eu deixo as pessoas verem o que eu estou fazendo. E aí elas começam a me identificar como uma pessoa confiável. E o que é que eu ganho com isso? Eu passo a ter o respeito, a ter a consideração, a ter a confiabilidade dessas pessoas que querem fazer negócios comigo. Mas muitas pessoas vão na contramão, elas querem adquirir esse respeito, elas querem adquirir essa confiabilidade, mas em nenhum momento elas se preocupam em ser transparentes, em abrir seus mecanismos e processos. E aí elas se frustram, porque elas querem evoluir na carreira, mas elas não conseguem obter aquilo que elas tanto desejam. Por quê? Porque não deixam transparecer aquilo que elas realmente são. Trabalhar com verdade é entregar aquilo que você promete. Se eu sou um professor de educação física ou um treinador esportivo, por exemplo, o que as pessoas esperam de mim? Um programa de exercícios eficaz, seguro, que dê o resultado que ela deseja sem provocar nenhum dano, não é verdade? Hoje eu consigo entregar isso para as pessoas? Ou eu apenas digo que entrego, mas aquele produto nunca chega? Eu não tenho um know-how suficiente, eu não tenho uma experiência suficiente, ou eu tento fazer aquilo de uma maneira que não é a maneira mais correta, utilizando artifícios que não são os mais honestos. Verdade não é simplesmente o oposto da mentira. Verdade é entregar no prazo, entregar com qualidade, entregar aquilo que você prometeu. Aí sim você começa a ganhar mais credibilidade, as pessoas vão confiar mais em você e vão começar a te recomendar. Isso seria interessante para você? Isso faria com que você se desenvolvesse profissionalmente? Claro, quem não gostaria de ser indicado, de ser recomendado? Mas isso é apenas a ponta do iceberg, é o final do processo, que você só vai conseguir conquistar através da transparência, do seu comportamento, da sua atitude. Aí sim você conquista reconhecimento, entregando aquilo que você promete, cumprindo acordos e fazendo com que o seu cliente e as pessoas que trabalham com você estejam satisfeitos com o seu serviço. Se você começa a cometer erros na distribuição de atividades, se você começa a não cumprir prazos, se você começa a entregar com uma qualidade duvidosa, as pessoas vão começar a desconfiar de você. Ih, será que ele vai entregar?
Quando o que a gente deseja é, tenho certeza que ele vai me entregar. Mas o que eu estou fazendo para construir isso? E aí eu volto a falar um pouco da transparência, que é isso que vai te dar a condição de entregar realmente aquilo que você se comprometeu a fazer. Certa vez uma pessoa me procurou para montar um treino de natação. E eu ouvi aquela pessoa, a gente conversou, e eu disse, olha, a minha especialidade é voleibol de praia. Eu não posso montar um treino para nadadores. Então eu recomendo que você procure um especialista nisso. E ali eu fui transparente com aquela pessoa. E em qualquer outro momento ela vai me procurar de novo, porque ela sabe que eu vou dar a ela a informação correta. Como um profissional de atividade física, de educação física, eu podia ter dito, não, eu sei fazer, sem ter o know-how necessário para isso. Eu não iria entregar um produto de qualidade, a pessoa ia ficar insatisfeita comigo, jamais ela iria me recomendar e a construção da minha identidade profissional ia ser altamente abalada. Por quê? Porque eu estava entregando um produto de péssima qualidade, porque não era a minha especialidade, não era o que eu realmente sabia fazer. E isso vai ser uma constante na sua vida, porque uma carreira não se constrói de um dia para a noite. Você vai levar alguns anos para construir esse processo. Mas basta você começar a cometer algumas falhas para as pessoas começarem a duvidar, para você começar a perder credibilidade. E às vezes a gente não entende isso, por que os profissionais estão se afastando, por que os parceiros estão se afastando, por que as pessoas não me ligam mais, porque você começou a perder credibilidade. É como se a sua imagem, a sua marca começasse a ficar manchada e as pessoas começam a duvidar da sua competência e da sua capacidade de entregar aquilo que você promete. Então, ter um compromisso com um alto nível de qualidade constrói uma marca sólida. E essa marca sólida faz com que as pessoas se aproximem de você e te recomendem, porque elas sabem que ali tem a transparência e tem a verdade por trás de tudo. Com a nossa equipe mesmo aconteceu uma coisa que se encaixa perfeitamente no que eu estou tentando te dizer. Trabalhava com a gente um profissional já há alguns anos, altamente qualificado, um cara que entregava aquilo que prometia. Mas ele começou a assumir outros projetos, começou a trabalhar com outras pessoas. E aí ele começou a chegar atrasado. E aí a qualidade do serviço dele começou a cair, porque ele queria fazer tudo muito apressadamente. Ele não colocava mais toda a atenção dele naquilo. Ou seja, a qualidade do serviço dele começou a cair. Então era um cara que era um super profissional, prestava pra gente um serviço de altíssima qualidade. Mas aos poucos ele foi começando a perder espaço, até que a gente teve que desligar ele, convidar outra pessoa para trabalhar conosco. E essa pessoa simplesmente sumiu do mercado, porque para onde ele ia, as pessoas não queriam mais fazer negócios com ele. Por quê? Porque ele não tinha um know-how, ou porque ele se atropelava nos processos e não conseguia entregar aquilo que ele havia prometido. E ele terminava sendo substituído. Felizmente essa pessoa hoje voltou para o mercado, ele é um cara reconhecido porque tem muita habilidade, muita competência e conseguiu se organizar melhor. Mas perdeu muitas oportunidades pelo fato de não ser verdadeiro e não entregar aquilo que ele tinha se comprometido. O que acontece, e isso é muito perigoso, é que nós ficamos com uma imagem antiga. Isso aconteceu comigo, assim, eu gosto de dar esse exemplo. Eu namorava uma menina e no começo do namoro eu era uma pessoa. E com o passar dos anos eu passei a ser outra pessoa. E ela se queixava muito disso. Poxa, Oliveira, você passou a ser um cara que só reclama. Pô, tá difícil conviver com você. E ela foi me avisando 1 ano, 2 anos. E eu dizia, o que é isso? Não, eu sou a mesma pessoa, eu estou prestando o mesmo serviço, eu estou te entregando aquilo que eu prometi. Eu abria a porta do carro, eu levava ela para jantar, a gente saía mais. E depois ela começou a me cobrar isso, e eu dizia, não, eu não reconhecia, porque na minha cabeça estava a imagem daquele Oliveira que começou a namorar com ela. Até que um dia ela acabou o nosso relacionamento, eu fiquei triste, fui falar com um amigo, e expliquei para ele o que tinha acontecido, e ele disse, também Oliveira, o que tu queria, cara? Tu não estava entregando mais o que tu prometeu para ela, tu não era mais a mesma pessoa. E ali caiu a ficha para mim, né? Poxa, eu era um profissional excelente, eu era um namorado excelente, mas eu passei a não ser mais. E a imagem que tinha na minha cabeça ainda era daquela pessoa antiga. Eu achava que eu prestava um bom serviço e não prestava. E eu terminei me desligando daquela pessoa, a pessoa que eu gostava muito. Não foi nem um pouco legal essa experiência. Então eu quero trazer essa reflexão para você também. Hoje você entrega realmente o máximo possível? Hoje as pessoas te consideram aquela mesma pessoa que no começo cumpria com todas as obrigações, assumia todos os compromissos e realmente entregava um produto de qualidade? Você precisa se perguntar isso constantemente. É a sua marca, é a sua identidade profissional e você precisa cuidar dela com muito carinho.
A partir de então eu comecei a utilizar um recurso da avaliação 360 graus. O que é isso? Eu preciso saber o que as pessoas acham do meu trabalho. E eu sempre estou perguntando para elas. Quem trabalha comigo, eu sempre pergunto, o que eu posso fazer melhor? Qual é a tua opinião? O ferro afia o ferro e o homem afia o seu companheiro. Só tem uma maneira de crescer ou de permanecer fazendo um bom trabalho. Perguntando àquelas pessoas que trabalham com você o que elas acham, como elas te avaliam. E eu falo com mais profundidade disso no livro, mas é muito simples. Se você exercitar isso, pelo menos 4 vezes ao ano, sentar com aquelas pessoas que trabalham com você e perguntar como elas te avaliam ou como você pode melhorar em alguma das suas atividades, é uma ferramenta altamente eficaz para que você mantenha-se alimentado de informações que vão te fazer refletir sobre a qualidade da sua prática e no que você pode melhorar, no que você pode desenvolver de novas competências. Mas voltando a falar um pouco de transparência, de se abrir, o que eu quero te dizer é o seguinte: o que vai gerar crescimento, o que vai fazer com que você se desenvolva, é o quanto você é transparente, o quanto as pessoas podem enxergar nos seus métodos, da maneira como você conduz toda a sua atividade profissional. Então fica atento em relação a isso. A melhor estratégia de marketing pessoal é a transparência. E as pessoas entenderem exatamente como você faz. O que é que eu faço hoje? Quando eu monto o meu plano de treino, quando eu monto a minha atividade, a primeira coisa que eu faço é apresentar aquele planejamento para os atletas, para as pessoas que trabalham comigo. Porque eles sabem exatamente o passo a passo que a gente vai cumprir, o que vai haver em cada etapa. O que é que eu faço ali? Eu dou transparência. Está aqui, ó. É isso que nós vamos fazer. E eles passam a confiar mais em mim. Porque eu podia muito bem ir fazendo passo a passo, semana a semana, e eles não iam ter noção do que eu estava tentando construir. Então essa é uma estratégia que você também pode usar. Apresenta os teus métodos, apresenta o teu planejamento, apresenta as tuas estratégias, para que as pessoas possam entender o passo a passo, que elas vão seguir até chegar lá. Elas vão confiar mais em você a partir daí. E isso vai te dar mais credibilidade. Sabe o que acontece? Quando você errar ou cometer alguma falha durante esse processo, as pessoas vão entender, porque você foi verdadeiro com elas. Hoje, as pessoas estão preocupadas com os meios, com o caminho que elas vão percorrer. Hoje, as empresas, as pessoas, elas querem conhecer os meios, a sustentabilidade, preservar a natureza, utilizar recursos naturais. Quando eu me abro e as pessoas conhecem, isso faz com que elas optem por mim também. Então, abra os seus processos para que as pessoas possam conhecer como você trabalha. Isso vai te aproximar delas. Ainda quando eu trabalhava na academia, aconteceu uma coisa que ilustrou bem isso que eu estou tentando te dizer. Tinha uma pessoa que trabalhava lá como personal trainer e os alunos dele começaram a ter muitos resultados. Mas ele era uma pessoa que não apresentava os métodos, ninguém sabia como ele fazia. E depois de algum tempo as pessoas ficaram sabendo que ele passava alguns medicamentos, alguns produtos para as pessoas tomarem que eram substâncias que, entre aspas, não eram permitidas ou que poderiam causar algum prejuízo à saúde. Então aquelas pessoas estavam satisfeitas com o resultado, mas elas não conheciam os meios, elas não conheciam os caminhos. E a partir de então aquelas pessoas começaram a se afastar daquele profissional quando as coisas começaram a ficar evidentes que os métodos que ele utilizava não eram os mais adequados. A transparência em relação aos métodos te dá mais credibilidade, dá durabilidade à sua carreira. As pessoas vão confiar, acreditar, vai aumentar o seu comprometimento e assim a sua marca se fortalece, você vai se tornar um profissional muito mais reconhecido e muito mais recomendado. Uma outra questão que ainda está dentro desse tema é a seguinte: alguns profissionais, na tentativa de se proteger, eles meio que se isolam, eles param de interagir com outros profissionais do mesmo segmento. É como se eles se cercassem apenas por estagiários ou profissionais mais inexperientes, para que eles se mantivessem naquela postura de superioridade. E ali é como dar um tiro no pé. Ele começa a faltar com a verdade com ele mesmo, porque ele impede a sua possibilidade de crescimento, porque não há mais troca com profissionais do mesmo nível ou mesmo com profissionais de nível superior. O que acontece ali? Na tentativa de se proteger, ele termina abreviando a própria carreira. Ela não tem mais durabilidade. Por quê? Porque ele para de evoluir. Uma outra coisa que aconteceu comigo também, ainda no ambiente de academia. Eu estava lá esperando a minha aula começar e veio um outro professor e me relatou um problema que ele estava enfrentando com um aluno.
E ali a gente começou a conversar, trocamos algumas ideias e rapidamente ele chegou a uma solução para aquela situação. Ou seja, ao conversar com outras pessoas que também detêm conhecimento, nós temos uma possibilidade de crescer, nós temos uma possibilidade de evoluir. Isso é dar transparência à tua atividade. Quando eu escondo, quando eu não quero compartilhar com as pessoas o que eu faço, quais são os métodos, e me cercando de pessoas que sabem menos do que eu, o fato é que eu paro de crescer e rapidamente eu vou ser ultrapassado por outros profissionais que estão tentando conquistar algum lugar, algum espaço também dentro desse cenário. Então, se ilhar, se isolar e não interagir com profissionais tão experientes quanto você, ou melhores ainda, anula, impede você de continuar crescendo, de continuar evoluindo. Portanto, esteja sempre aberto a novos conhecimentos. Em Sonho Grande, o livro do Jorge Paulo Lemann, ele deixa isso muito claro. Tem uma frase que me chama a atenção ali, no livro que foi escrito pela Cristina, uma obra que qualquer pessoa que quer evoluir na carreira precisa ler. Ele diz o seguinte: onde existem boas pessoas reunidas, certamente algo bom sairá de lá. Ou seja, na ideia dele, quanto mais pessoas boas, quanto mais bons profissionais estão juntos, reunidos, maiores as possibilidades de crescimento, maiores as possibilidades de gerar novos conteúdos. E a única maneira de prolongar a sua carreira, dar sustentabilidade a ela, de continuar crescendo, é estar adquirindo sempre novos conhecimentos, novas maneiras de fazer. E para isso você precisa se abrir, você precisa de transparência. E é a transparência que vai garantir o seu crescimento. Agora nós vamos fazer um apanhado para finalizar esse capítulo. A primeira palavra-chave aqui é integridade. Ao se posicionar no mercado de uma maneira correta, verdadeira e transparente, você se qualifica como um profissional íntegro. E é isso que as pessoas procuram. Procuram integridade, solidez, robustez, algo em que elas possam confiar, se apoiar. Então, essa é uma característica que você precisa procurar desenvolver constantemente. A segunda é a credibilidade. Quanto mais credibilidade você adquirir, mais fôlego você tem. O que é que eu quero dizer com isso? No momento em que você cometeu um erro, cometeu uma falha, isso vai ser tolerado, porque você conquistou credibilidade. As pessoas vão saber que você está falando a verdade. Se você não conseguiu entregar por algum motivo, você vai lá e vai dizer para ela sinceramente o que aconteceu. E ela vai reconhecer aquilo como uma casualidade e vai te dar uma nova chance de entregar aquilo que você se comprometeu. E por último, ser inspirador. Como ser inspirador, Oliveira? Com retidão, com uma conduta exemplar. Isso sim vai te dar mais solidez, mais robustez e mais durabilidade na sua atividade profissional. Mas deixa eu te contar o caso de uma pessoa que faz isso totalmente ao contrário. Eu tenho um amigo que gosta muito de contar piadas e ele sempre conta a história de um personagem que se chama Zaqueu. E ele disse que certa vez o Zaqueu saiu de carro, vinha tranquilo e resolveu virar numa rua que era contramão. Quando ele virou nessa rua, ele terminou colidindo com um outro carro que vinha de lá e era uma pessoa conhecida. E ele disse: Zaqueu, como é que você faz isso? Dobra na contramão. E o Zaqueu já desceu do carro dizendo: mas também tu também só quer ser o certinho, por que tu não dobrou para lá? Ele não dizia que tinha cometido uma irregularidade, ele não assumia a sua falha, ou seja, ele perdia credibilidade, ele perdia integridade e ele não inspirava mais ninguém, porque na realidade ele estava trazendo aquela outra pessoa para baixo, ele queria influenciar aquela pessoa negativamente para que ela agisse de forma errada igualzinha a ele. E sabe o que você ganha com tudo isso? Empregabilidade, um indicador muito importante para você. Imagine que hoje você é um profissional de educação física como eu, por exemplo, mas por algum motivo eu não vou mais desenvolver essa atividade, vou mudar de ramo, vou fazer outra coisa. As pessoas vão ter interesse em contratar ou fazer negócio comigo, mesmo sabendo que o que eu faço não é mais relacionado com atividade física? Eu imagino que sim, porque é assim que eu quero construir a minha imagem. O quanto você tem de valor para outras pessoas, mesmo fora da sua atividade profissional. Se capacite, se qualifique do ponto de vista profissional, se torne um expert, mas também se torne um expert nos seus relacionamentos. E a melhor maneira de fazer isso é ser um profissional verdadeiro e transparente, para que as pessoas conheçam seus métodos, confiem em você e enxerguem ali alguém em que realmente elas podem se juntar ou se unir para chegar aos objetivos que elas tanto desejam.
Então vamos lá, vamos para o 7º capítulo. Esse super treinamento, 7 princípios para uma carreira de sucesso, onde eu venho compartilhar com você todo o conteúdo do livro, fazendo alguns comentários, aprofundando algumas coisas. E chegamos agora no 7º capítulo, gratidão. O que gratidão tem a ver com performance, com resultado, com reconhecimento, enfim, como o hábito de ser grato pode ter uma influência significativa no seu resultado e, consequentemente, na projeção da sua carreira. Na realidade, ser grato é o primeiro passo. O primeiro passo para a conquista de mais e mais vitórias. Reconhecer aquilo que você já fez e reconhecer todas as pessoas que participaram desse processo e contribuíram de alguma forma para que você chegasse até lá. Mas muitos profissionais estão em estado de estagnação e eles não entendem por que eles pararam de evoluir. Tem duas coisas que nos param. A primeira coisa é o excesso de vitórias, é ganhar demais. Isso traz arrogância, a gente acha que já é bom demais, já fez demais. E aí eu paro de agradecer por tudo aquilo que eu já conquistei. E aquilo me paralisa, porque eu paro de aprender. A outra coisa é a desmotivação. Mas como é que ela impacta no meu resultado? Eu me desmotivo quando eu não consigo avançar, quando eu não consigo evoluir, quando as derrotas são frequentes, aí eu termino parando. Por quê? Porque eu coloco tanta energia nisso e eu não consigo evoluir. E as pessoas não entendem o porquê. E muitas vezes a resposta está, porque eu não reconheço aquelas pessoas que estão ao meu lado. E elas terminam mais cedo ou mais tarde se afastando de mim. E aquela contribuição que elas me davam, que permitiu que eu continuasse crescendo, simplesmente deixa de existir. E aí eu paro de evoluir. Ser grato é distribuir tudo aquilo que você já recebeu um dia com outras pessoas, independente se elas te ajudaram em algum momento ou não. E mais tarde eu vou te contar uma história que ilustra muito bem o que eu estou querendo te dizer. Mas vamos em frente. Certa vez, na etapa do Circuito Mundial, nós estávamos ali na academia, começando nossas atividades antes da competição iniciar, propriamente dita, antes da nossa estreia. E uma adversária nossa estava lá na academia, treinando firme, se dedicando com muita energia. E eu percebia que a nossa equipe já não estava assim, a gente já tinha ganho muito. Então a gente já estava trafegando ali entre a arrogância de já ser muito bom, ou mesmo desmotivado por algum outro motivo. Enfim, eu enxerguei naquela garota lá uma energia gigantesca. E comentei isso com a nossa equipe. Olha só, aquela única pessoa lá está com muito mais energia do que nós todos. O que está por trás disso? Quando a competição começou, a gente terminou cruzando contra aquela garota. Nós jogamos contra aquela equipe. E foi um jogo muito difícil. Nós ganhamos ali no finalzinho, depois de uma partida muito disputada. E conversando ali com as meninas depois do jogo, elas disseram para mim que, Oliveira, durante o jogo eu fiquei pensando naquilo que você me falou. O quanto aquela menina estava motivada lá na academia e o quanto eu estava desmotivada. Ora, eu deveria estar me sentindo agradecida por tudo que eu já fiz, por todos os títulos que eu já ganhei, e colocando mais energia ainda, para que eu pudesse ir mais longe. E aquela menina que não tinha nada, que não tinha ganho uma competição na vida importante, ela estava mais motivada do que eu. E foi ali que eu pensei, não, ela pode até ganhar se ela for melhor do que eu, mas não porque ela vai estar mais motivada do que eu. E depois, a gente conversando ali, em momentos informais, conversando com essa garota, ela me disse o seguinte, que ela estava muito grata à família, principalmente ao pai. O pai tinha emprestado dinheiro para ela participar do circuito mundial. Ela não tinha grana para viajar. E foi a família que a ajudou. E naquele momento ela estava se sentindo muito grata. A família, as pessoas que tinham trabalhado com ela, tinham dado ela a condição de estar ali disputando a competição mais importante do mundo. E aquilo fazia com que ela se sentisse muito feliz e querendo jogar cada vez melhor. E ali caiu a ficha para mim. O que ela estava fazendo ali era exercitar a gratidão, valorizando toda a energia que aquelas pessoas tinham depositado nela, o financeiro, a coragem do pai de apostar no sonho da filha. Ali ela estava demonstrando gratidão, colocando o máximo potencial dela dentro da quadra, dentro dos jogos. Então aí a gratidão começou a fazer muito mais sentido para mim, porque ela é um promotor de desempenho, ela é um promotor de performance. Quando eu exercito a gratidão, eu tendo a performar muito melhor. E a gente, ao contrário dela,
já tínhamos ganhado muitas competições importantes e a gente estava acomodado, simplesmente acomodado, sem valorizar toda a nossa história, o que nós havíamos construído para chegar até ali. Como a gente pôde ser tão idiota naquele momento, de não valorizar todo um caminho de anos, todo o suor, toda a dedicação, e simplesmente me acomodar e não querer evoluir mais. Ali veio um choque de realidade para todos nós, e a partir dali a nossa temporada mudou, e a gente conseguiu chegar no final do ano, mais uma vez comemorando o título do Circuito Mundial. Uma outra coisa que ficou muito marcado na minha trajetória foi, depois de uma competição, foi em Curitiba, nós ganhamos uma etapa do Circuito Banco do Brasil. E fomos comemorar numa churrascaria. Almoçamos, todos nos divertindo lá, tinha alguns familiares. E na hora de ir embora chamamos ali 2 táxis, não coube, a gente tinha muitas malas. E uma pessoa da churrascaria se ofereceu para nos levar também ao aeroporto, já estava em cima da hora. E ali veio, né, um rapaz todo suado, ainda com aquele avental todo sujo de carne, tirou e pegou ali uma Saveiro. A gente colocou as malas na Saveiro e outras pessoas foram no táxi e eu me ofereci para ir na Saveiro com ele. E a gente foi conversando, a conversa foi desenrolando e eu comecei a ficar na dúvida, será que esse rapaz só trabalha nesse restaurante? E eu fiquei me perguntando como é que eu ia saber isso, né? E aí veio aquela luz, então, vou perguntar se ele é sócio, se ele tem mais alguém. E fiz essa pergunta para ele. Vem cá, você já está aqui há muito tempo, quais são os donos? Tem só um dono ou tem mais de um? E ele respondeu para mim que tinham 3 donos. Eu disse, então ele é só um funcionário mesmo da empresa. Antes que eu pensasse muito, ele complementou dizendo, os donos dessa churrascaria sou eu, minha esposa e Deus. É aquilo, um choque, né, de realidade para mim. Como o dono daquela churrascaria, uma churrascaria de luxo em Curitiba, o cara estava dirigindo um Saveiro, me levando no aeroporto, chegou lá com um avental todo sujo de carne. E aí eu comecei a conversar mais com ele, investigar, perguntando o que ele considerava ter sido tão importante para que ele se destacasse no mercado, se transformasse num empresário. E ele disse que nunca teve muitas condições, mas foi construindo o processo a chegar até ali. E que a maior satisfação dele era estar no salão, atendendo os clientes. Olha só que maravilha. E aí eu perguntei de novo, mas o que é que fez a diferença mesmo para você se tornar um cara de sucesso? Olha, ele pensou um pouco e disse assim, eu acho que foi o fato de não esperar nada em troca de ninguém, simplesmente fazer o que eu achava que era certo, fazer aquilo que me realizava. E aí novamente batia a minha porta essa coisa da gratidão. Na realidade, quando ele ia para o salão, ele estava demonstrando gratidão a todos os clientes, porque eles estavam ali, porque eles tinham escolhido aquela churrascaria. Ele se sentia bem fazendo aquele trabalho. Ali era um exercício de ser grato. E quando ele fazia aquilo, ele não esperava nada em troca, ele não esperava que o cara viesse de novo, ele não construiu aquela empresa, aquela grande churrascaria, que ele tinha mais de uma, querendo fazer alguma coisa, sempre pensando em receber algo de volta. Pelo contrário, ele fazia porque aquilo lhe proporcionava prazer. E ele já se sentia agraciado por ter chegado até ali. E é isso que está por trás das pessoas de sucesso. Exercitar a gratidão. Como? Retribuindo as outras pessoas sem esperar receber nada em troca. Simplesmente pela satisfação e pelo reconhecimento daquelas pessoas contribuírem de alguma forma para o desenvolvimento pessoal delas. Os verdadeiros campeões sabem que as grandes vitórias, as grandes conquistas só foram possíveis pela contribuição de outras pessoas. E eles se sentem muito felizes em poder retribuir isso, fazer com que elas saibam disso. E outra coisa, e além disso, retribuir não só a quem os ajudou, mas a outras pessoas que também possam estar passando por alguma dificuldade, que estão precisando de um empurrãozinho ou de uma ajuda para continuar evoluindo. O prazer de retribuir mantém as pessoas naquela lista das pessoas que mais se destacam. Oliveira, mas como é que eu retribuo? A melhor maneira de retribuir é doar. Doar não só dinheiro, mas doar o seu tempo, doar a sua atenção, doar o seu conhecimento. Essa é a melhor maneira de retribuir. Esse é um ato de gratidão genuíno. Adam Grant é o autor do livro Dar e Receber, um livro que eu recomendo para qualquer pessoa. Nessa obra, ele divide as pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos tomadores, aquelas pessoas que só querem tirar proveito, só querem subtrair de alguém alguma coisa. Essas pessoas até acham que se dão bem. Elas têm a falsa impressão de que estão crescendo, de que estão evoluindo, mas esse crescimento dura muito pouco, porque ninguém quer fazer negócio, ninguém quer ficar perto de pessoas que só querem tirar alguma coisa de você.
O segundo grupo é o grupo dos trocadores. Pessoas que só fazem alguma coisa por você se receberem alguma coisa em troca. Essas pessoas também crescem, evoluem, mas são pessoas que não inspiram muita credibilidade. Por quê? Porque não existe doação nenhuma, só existe troca. E o terceiro grupo é o grupo dos doadores. Pessoas que estão disponíveis, que querem ajudar os outros, que doam tempo, que doam conhecimento. E para surpresa do Adam, depois que ele concluiu o seu livro, ele chegou à conclusão de que as pessoas de mais sucesso no mundo são aquelas que mais doam. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que só vão se dar bem se tomarem dos outros, ou só vão conseguir crescer se trocarem alguma coisa, se trocarem o seu conhecimento ou o seu tempo por alguma coisa realmente valiosa. Essas pessoas até crescem, mas as que mais crescem, as de mais sucesso, são as que mais doam. E aí ele faz só uma distinção, que são aqueles doadores mais inteligentes, que não deixam que o seu próprio projeto se prejudique por doar demais. Aquela pessoa que doa tanto que não consegue construir nada para ela. Já os doadores mais inteligentes, eles doam o seu tempo, eles doam a sua atenção, mas ao mesmo tempo eles colocam o seu projeto em desenvolvimento sempre. E aí vem uma reflexão muito importante para mim depois que eu li esse livro, né? O quanto eu estou sendo tomador, o quanto eu estou sendo trocador, o quanto eu estou sendo doador nas minhas relações. E percebi o impacto que isso ia ter na minha carreira. Porque à medida que eu doasse mais tempo eu ia ter. Quando eu doasse mais conhecimento eu ia ter. Aquilo que eu mais dou, eu mais recebo em troca. Segundo Adam, o ato de doar te gera um handicap muito positivo. Ele chama isso de créditos idiosincráticos. As pessoas começam a te reconhecer de uma maneira diferente, elas começam a te valorizar. Ele é um doador, ele é um cara que ajuda os outros, ele é uma pessoa que tem interesse em promover o crescimento das pessoas que estão à volta dele. Ele não se preocupa só com ele não está querendo tirar só as coisas dos outros. E você acumula créditos, e isso altera a percepção das pessoas em relação a você. Beleza, Oliveira, entendi. Então quer dizer que eu preciso me disponibilizar mais para as pessoas. O primeiro passo é agradecer e reconhecer o que as pessoas fizeram por mim. Ótimo, isso aumenta o teu grau de motivação, isso te permite continuar evoluindo. O segundo passo é doar mais. Quando eu dou, volta mais para mim e eu acumulo crédito, as pessoas vão ganhando mais confiabilidade, credibilidade, me reconhecem de uma forma diferente. Mas como é que eu faço isso na prática? E aí o Adam dá uma regrinha muito simples. Ele diz, que tal todo dia você fazer um favor de 5 minutos para alguém? Todo dia fazer um favor de 5 minutos para alguém. E eu dou essa sugestão sempre. Por que todo dia tirar 5 minutos do seu dia para doar o seu tempo, para doar a sua atenção, estabelecer conexões, apresentar um amigo, facilitar alguma negociação? Isso te coloca na posição de doador. E isso faz com que você cresça, evolua, que a sua carreira detone. Que tal fazer essa experiência? Testa! Faz um favor de 5 minutos para alguém todos os dias e vê como você vai se sentir e qual vai ser a repercussão disso no desenvolvimento da sua carreira. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, que as pessoas mais bem-sucedidas estão sempre nos mostrando que servir é a melhor maneira de crescer. Quando eu me coloco à disposição dos outros, automaticamente eu cresço. É inevitável, é uma conta matemática. A impressão é que eu estou perdendo, mas na realidade eu estou ganhando muito mais. E como é que isso funciona, Oliveira? Através de um princípio. É o princípio da reciprocidade. Quando você doa alguma coisa para alguém, é natural que aquela pessoa queira dar de volta para você. O Hare Krishna, que é um grupo religioso, ele cresceu muito nos Estados Unidos na década de 80 utilizando essa estratégia. O que era que eles faziam? Eles pediam doações para construir seus templos. E as pessoas não davam. E eles começaram a distribuir livros ou rosas. E quando as pessoas recebiam aquele livro ou recebiam aquela rosa, eles se sentiam na obrigação de retribuir. E aí eles doavam algum dinheiro para que eles construíssem aqueles projetos. E é esse princípio que acontece, que é colocado em prática quando nós exercitamos o hábito de doar. Quanto mais eu dou, mais as pessoas se sentem na obrigação de retribuir. E elas vão retribuindo mais e mais em maior quantidade. E aquilo termina se acumulando como benefício para mim. Mas fique atento, quando eu falo doar, principalmente de doar atenção, de doar energia. Existe uma frase que é atribuída a Benjamin Franklin que diz o seguinte: o aperto de mão do anfitrião
diz qual vai ser o sabor do assado. A minha expectativa, o que eu comunico, faz com que a pessoa se sinta recebendo alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor para você. O meu corpo, o meu comportamento, o meu olhar, o meu sorriso já é uma doação. Já é uma doação de atenção, de carinho, de respeito, de admiração. E aquela pessoa vai se sentir bem recebendo isso, porque todo mundo gosta de se sentir reconhecido. Quando eu começo a doar mais isso, aquilo começa a voltar mais para mim também, ou na mesma medida, ou numa medida muito superior. Então, aquele chefe de equipe que recebe o seu colaborador e ouve com atenção o que ele tem a dizer, ele está doando carinho, ele está doando atenção, ele está doando a sua energia para tentar resolver o problema daquela pessoa. Quando você recebe um cliente, escuta a demanda dele, entende a reclamação, mostra interesse em resolver o problema, aponta uma solução, ele vai se sentir muito valorizado. Por quê? Porque você está doando para ele a sua energia, você está tentando ajudar ele de alguma forma. E é assim que as empresas crescem e é assim que os profissionais evoluem, tentando construir dessa maneira a sua trajetória profissional. A pergunta é, quem eu quero ser? Um doador, um trocador, um tomador? Como anda a minha performance? Eu preciso que você entenda o poder da gratidão para impulsionar os seus resultados. E como eu exercito a gratidão? Principalmente através da doação. Mas Oliveira, então quer dizer que eu preciso doar para evoluir, para crescer na carreira? Ok, tudo bem, já entendi. Mas as pessoas precisam gostar de mim para que eu evolua na carreira? É exatamente essa a necessidade? A resposta para essa pergunta é sim. As pessoas tendem a fazer negócio com quem elas gostam, elas tendem a contratar pessoas com quem elas têm afinidade. É assim que você vai conquistar mais espaço, se relacionando melhor com as pessoas. A partir do momento que elas gostam de você, elas estão mais abertas a fechar contratos, a fazer negócios. E além de fazer negócio com você, um benefício muito maior está vindo aí. Sabe qual é? Elas vão te recomendar. Não só vão te recomendar, mas vão te recomendar com ênfase. Olha, contrata Oliveira. Esquece os outros. Vai lá e pode ter certeza que ele vai resolver o teu problema. Ele é uma pessoa grata, é uma pessoa de coração bom e você precisa fazer com ele. É assim que as pessoas vão falar de você. Será que isso vai ter um efeito importante no seu resultado? Será que você gostaria de se sentir assim? Sendo recomendado com tanta ênfase pelas pessoas? É isso que vai acontecer. Mas não esqueça, o exercício da gratidão é através de ações. Não se limite a um muito obrigado. Não, vai muito além disso. É como você age em relação às pessoas, como é que é a sua conduta, como você se comporta. Isso sim é exercitar a gratidão verdadeiramente. Deixa eu te contar uma história. Certa vez, eu precisava renovar o meu passaporte. E quando eu cheguei ali no órgão que fazia isso, já era tarde e a pessoa me atendeu muito mal. Eu disse, olha, não dá mais tempo para hoje, porque você precisa pagar as taxas e é inviável. Putz, eu fiquei muito triste, porque eu precisava renovar aquele passaporte, a gente ia viajar e sem aquilo eu não ia conseguir. E uma pessoa bateu no meu ombro e disse assim, olha, tem um Banco do Brasil aqui ao lado, pega essa taxa e vai lá pagar rápido, que dá tempo no caixa eletrônico, no supermercado. Quando você voltar, logo na saída do supermercado tem uma pessoa que tira fotos, você tira a foto lá e vem, já aconteceu isso comigo e vai dar tempo. Eu não consegui nem agradecer aquela pessoa, eu saí correndo e do jeito que ela tinha me explicado eu fiz. Paguei a taxa, tirei a foto, voltei e consegui dar entrada a tempo na minha documentação para que eu recebesse o passaporte com tempo para viajar. E depois eu fiquei, putz, eu tinha que agradecer aquela pessoa e ela foi embora e eu nem tive essa oportunidade. E ali uma semana depois eu estava almoçando com um amigo e ele disse, não, vamos lá no escritório, vamos. E eu fui, a gente conversando um pouco e eu vi uns currículos em cima da mesa. Ele disse para mim que estava recrutando um gerente comercial. E quando eu vi aqueles currículos, eu peguei para dar uma olhada, vi a foto. E a foto era daquela pessoa que tinha me ajudado. E eu fiz exatamente o que eu disse para você há instantes atrás. Eu disse, olha, contrata essa pessoa aqui. Cara. Essa pessoa aqui demonstrou que é uma pessoa de valor, que gosta de ajudar os outros. Dá uma chance para ela. E aquela pessoa foi contratada e ficou trabalhando lá um tempo, hoje não está mais. Mas ali eu me senti feliz de ter podido retribuir a ajuda que ele me deu naquele dia. Mas eu entendi que essa retribuição vai muito além de ajudar pessoas que te ajudaram em algum momento.
tem muito mais valor quando você faz isso por uma outra pessoa que nunca fez nada por você. Exatamente como aquela pessoa tinha feito por mim. Ela não tinha por que me ajudar, não tinha por que ela me orientar daquela forma, mas espontaneamente ela fez isso. E disparou em mim o gatilho da reciprocidade. Eu tive vontade de retribuir, e retribuir para ela. Mas eu entendi que eu podia fazer isso também por outras pessoas. E ao exercitar aquilo, tornar aquilo uma rotina, eu automaticamente estaria exercitando a gratidão. E aquilo iria impulsionar ainda mais os meus resultados, ia me fazer um profissional ainda melhor. Então eu quero que você imagine o que aconteceria na sua carreira se você fizesse esse exercício. Reconhecesse mais as pessoas, reconhecesse publicamente, deixasse que elas soubessem o quanto você é grato a elas. Retribuir a outras pessoas, não somente as que te ajudaram, mas as pessoas que precisam de alguma ajuda ou de alguma forma estão precisando de alguém ali para dar um empurrãozinho para resolver um problema. O quanto isso repercutiria em resultado para você? Seria bom? Quantas vezes você poderia ter sido mais gentil, ter dado mais atenção, ter ajudado pessoas a solucionar problemas? Quantas oportunidades você perdeu de exercitar isso e tornar isso um fator importante, uma característica positiva em você, que vai te gerar crédito, que vai te fazer crescer, que vai te fazer subir de nível. Que tal a partir de hoje começar a agir diferente? Apresentar pessoas, fazer ligações, ajudar os outros, fazer favores de 5 minutos. E com isso, se transformar num profissional com uma outra marca, com uma outra identidade. Um profissional mais completo, que vai ser mais reconhecido, mais indicado, mais recomendado, que vai fechar mais negócios, que vai ajudar mais pessoas. Esse exercício vai multiplicar o seu valor. E o que você vai receber em troca tem um valor imensamente maior do que esse que você está dando. Gratidão tem tudo a ver com sucesso.